tarde, segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? Hoje é dia 15 de abril de 2020. Então, hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 3. Só que essa primeira parte do capítulo 3, a página 174, 175 e 176, nós não vamos realizar neste momento, tá? Porque a gente precisa da interação de um coleguinha de turma. E como a gente está estudando de casa, não tem como a gente fazer. Então, as tias, a tia Grazi e a tia Carol, quando a gente retornar para a escola, se Deus quiser em breve, a gente vai estar realizando as atividades na sala com vocês, tá bom? Agora, vocês vão abrir a apostila na página 177, tá? E vão colocar a data lá em cima, dia 15 de abril de 2020, ok? Então, vamos lá. O jogo de dados. Os alunos estavam somando os pontos no jogo de dados. Eu fiz 8 pontos, eu fiz 10 pontos. Então, complete o quadro abaixo de acordo com os pontos dos dados. Então, a gente tem um total de pontos aí da primeira rodada, tem os pontos da segunda rodada e tem somando os pontos das rodadas. Então, são 3 colunas, tá? Então, na primeira rodada, ela fez 8 pontos. E na segunda rodada, ela tirou 3 num dadinho e 1 no outro dadinho. Então, ela somou 3 mais 1, 4. Total de pontos da segunda rodada dela. E na última coluna, ela está somando os pontos das rodadas, da primeira e da segunda. Então, ela somou, ó, 4 mais 8, que deu 12. Então, vocês vão fazer isso com os números de baixo, ok? Bem facinho, é só prestar atenção. E lá embaixo, ó, dentro do quadrinho lá, ó, esta é uma operação de adição. Então, a gente tem aí o sinal de mais, que a gente já conhece, e o sinal de igual, que a gente também já conhece. Tá? 5 mais 3 é igual a 8. Agora, na página 178, resolvendo problemas de duas maneiras diferentes. Torugo tem R$25 e Theo tem R$32. Quantos reais Theo possui a mais que Torugo? Faça os desenhos ou operações como você quiser. Então, olha só, tem que ter duas maneiras de resolver isso aqui. A primeira maneira seria utilizando a subtração. Porque quando a gente quer saber a diferença entre dois números, ou seja, aqueles números que ficam entre eles, a gente utiliza a subtração. A gente coloca o maior número em cima, o menor embaixo e subtrai. O resultado seria a diferença entre os dois. Agora, a segunda maneira de resolver seria o seguinte: Torugo tem R$25, né? E Theo tem R$32. Quantos reais Theo tem a mais que Torugo? Então, Theo tem 32 e Torugo 25. Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar os R$25, né? E outras notas, né? Que a gente vai somar, que vai dar os R$32, tá bom? No caso aqui, a gente pode pegar os R$25 do Torugo e somar mais 5, que aí vai dar 30, né? Mais R$2, 32, tá bom? Então, essa seria o cálculo de base, né? E aí, Theo possui R$7 a mais que Torugo, tá bom? Então, são duas possibilidades de fazer essas duas operações. Agora, nós vamos para a página 179. Duda está colando adesivos no seu álbum. Ela colou 22 adesivos. Beca também está colando adesivos. Ela colou 32 adesivos. Quantos adesivos Beca colou a mais que Duda? Então, nós temos duas maneiras de resolver, tá? A primeira, a gente pode fazer uma adição. Então, eu tenho 22 mais quanto número, né? Que vai chegar ao 32. Quantos a mais eu vou ter que colocar aí para chegar ao 32? Então, vamos pensar? Não é difícil. E a segunda maneira de resolver, que pode ser uma subtração, né? Então, eu tenho 32 menos 22, que vai dar quanto? Vocês sabem resolver, é só prestar atenção, né? Que resolve tudo facinho, facinho. Agora, na página 180, adição e subtração. Prestem bastante atenção. Número 1, calcule mentalmente. Então, olha aí. O ônibus está transportando 28 passageiros. Então, ele está transportando 28 passageiros. Desceram
6 passageiros. Então, ó, de 28 desceram 6, né? Diminuiu a quantidade de passageiros. Quantos passageiros ficaram dentro do ônibus? Resolvam aí, né, esse cálculo e coloquem a resposta aí embaixo. Aqui na parte de baixo, né, no lilás. O ônibus está transportando 18 passageiros. Entraram mais 5 passageiros. Então, ó, ele estava transportando 18 passageiros e aí entraram, né? Se entraram, aumentou o número de passageiros, né? Entraram 5 passageiros. Então, já façam esse primeiro cálculo aí. Terceiro aqui, ó. Desceram 3 passageiros. Então, você vai pegar aquele resultado, né? Do primeiro e o segundo, né? Da segunda informação. E agora você vai diminuir, porque diminuíram 3 passageiros, não é mesmo? Quantos passageiros ficaram dentro do ônibus? E aí você vai colocar a resposta da terceira informação, tá bom? Agora, no nosso último ônibus aí. Primeira informação. O ônibus está transportando 12 passageiros. Entraram 8 passageiros. Então, se entraram, aumentou o número de passageiros, tá bom? Façam já esse cálculo aí. Quantos passageiros estão dentro do ônibus agora? É só você fazer o registro da continha que você acabou de fazer, tá ok? Agora nós vamos para a página 181. Número 2. Henrique, pai de Theo, resolveu fazer rosquinhas para o lanche do final de semana. Ele fez 12 rosquinhas. A sua esposa, Carolina, comeu 5 rosquinhas. Quantas rosquinhas sobraram para o lanche? Theo pensou assim, né? Então tem aí as 12 rosquinhas. E ele tirou as 5, né? Acho que estão com um xizinho, foi que ele tirou. Então ele colocou, né? E a Michele pensou assim: 12 menos 5 é igual a 7. E você? Como resolveria este problema? Faça desenhos e troque ideias. A gente não tem como trocar ideia com o colega, então vocês vão trocar ideia aí com a mamãe, com o papai, peçam ajuda, tá? E vão registrar aí pra tia, com desenho ou com uma continha, combinado? Então, ó, esta é uma operação de subtração, né? 8 menos 3, que é igual a 5. Então, a gente tem um sinal de menos, que a gente já conhece, e um sinal de igual, que a gente também já conhece, tá bom? E por hoje é só. Essa é a última página de dever do dia, tá? Até a nossa próxima aula de matemática.